que hoje faz parte desse direito, que é o controle social. Então, quando a gente participa de debates, de audiências públicas, de conselhos, e a gente discute essas coisas, é uma forma de controle social. E vocês vão ter papel fundamental durante todo o processo. Hoje, aqui na sede, é o nosso primeiro evento setorial. Terão outros eventos. Eu espero que no próximo esteja ainda mais cheio, tenha ainda mais pessoas, para a gente coletar mais informações e vocês falarem, não, essa solução aí faz sentido aqui para a gente, mas essa não faz. Então, assim, a participação de vocês vai ser primordial no processo inteiro e extremamente necessária. Então, recapitulando, vamos falar sobre abastecimento de água, esgotamento sanitário, que é o esgoto, drenagem e manejo das águas das chuvas, né, das águas pluviais, e manejo dos resíduos sólidos, que é o lixo. As ferramentas que a gente utiliza, a gente sempre pede apoio da gestão para divulgar em rádio, divulgar pelo Instagram, nas redes sociais, porque chega bastante, nos grupos, pede apoio das associações, fala nas lideranças, em conselhos, a gente pede que a gente não faça isso, seja assemelhar os munícipes, para que eles estejam cientes que estamos indo, que vai ter o evento e para participar. Então, a gente sempre pede apoio nisso aqui, para que as pessoas estejam cientes do evento e venham participar. Agora, a Amélia vai dar um nivelamento em relação aos conceitos de saneamento, rapidinho, e em breve, a gente, logo depois da fala dela, a gente vai para a dinâmica, e aí vocês vão arrochar aí nas informações, viu? Eu quero todo mundo participando, tá? Vai valer R$1 milhão para ganhar o prêmio. Bom, gente, boa tarde. Boa tarde. Tá todo mundo ligado? Tá? Bom, gente, o que vocês entendem basicamente aqui por saneamento básico? Alguém quer falar? Saneamento básico. Alguém? Pega lá. Se acanhe não, viu? Não se acanhe não, gente. Bora falar. Agora é o momento de vocês. Vocês estão aí só conversando. Para lá. Vamos aí. Ele. Cadê? É você, é? Aí toda a resposta está certa. Toda a resposta está certa. Vamos lá? Toda a resposta está certa. Boa tarde, gente. Tudo bom? Perfeito. Eu não tenho a definição concreta do que seria o saneamento básico, mas eu acho que se diz respeito a tudo o que engloba a retirada de esgoto, os encanamentos, o que diz respeito à entrega de água nas casas, e desde o controle de pragas que podem ficar onde tem esgotos. Eu acho que é o que engloba tudo isso. Então, não tenho a definição concreta, mas eu acho que é isso. Show. Agora eu quero meu R$1. Muito obrigada. Bom, gente, como nosso amigo ali falou, é exatamente isso, né? Saneamento básico é um conjunto de todas essas ações, né? Para o benefício e saúde da população. Então, a questão do saneamento vem dividido, sim, nos 4 eixos, que é abastecimento, né? Como a gente está vendo aqui, água, esgotamento sanitário, né? Que é o esgoto, a questão dos resíduos, que é o lixo, né? Que é produzido pela gente, e a gente tem que saber exatamente para onde vai esse lixo, e a questão da drenagem, né? Das chuvas, das águas da chuva, né? Das estradas, como é que ficam. Então, falando um pouco sobre abastecimento. Aqui todo mundo tem noção de como a água chega na sua casa, né? A água vem da onde? Isso. Do rio. Isso, exatamente. Então, aqui, a questão da água, né? A empresa Compesa atua aqui em Cabrobó, né? E o que é a questão do abastecimento? A água tem que ter uma captação, depois dessa captação ela tem que ser enviada para uma estação de tratamento e realizado esse tratamento para depois ser enviado para a casa de vocês, né? E assim lá vocês reservarem essa água, se possível,
né? E depois fazer saber se ela utilizar essa água, né, para o abastecimento de vocês, para consumo, né? Qual seria esse consumo? Banho, né? Para tomar a água. E em questão disso, o abastecimento envolve o quê? Saber se está chegando essa água até vocês, se está chegando essa água até a casa de vocês, né? Como é que é essa chegada dessa água até vocês? Se demora, se é todo dia, né? Essa questão da água. Ela chega na casa de vocês todo dia, né? Se a qualidade dessa água é boa, vocês sabem se essa água é boa para beber? Como é que é o sabor dessa água? Muitas vezes as pessoas reclamam, né? Por causa do cloro usado na água, e aí tem um sabor diferenciado, né? A questão dos problemas, quando quebra uma bomba, como quebra, né, tem uma infiltração na rua, fica sem água, como é a situação? Então, tudo isso a gente quer saber um pouco de vocês, né? A gente vai abrir esse momento de vocês falarem um pouco mais na dinâmica, tá bom? E também em relação à cobrança, né? Quanto é que paga, se vocês pagam por essa água, né? Então, tudo isso a gente vai querer saber um pouquinho mais de vocês, para entender o cenário daqui. Mas falando um pouco do cenário que a gente já sabe, de acordo com as pesquisas secundárias que a gente faz do IBGE, aqui na região, a urbana, né, 98% tem água já na rede, né? Já que na zona rural nós temos 71% que é também via rede, só 2% que é de poço, 15% aqui da região do Cabrobó é carro-pipa, né? Ou água da chuva, e 12% é de açudes, lagos que tem aqui próximo, não necessariamente o Rio São Francisco. Aqui são algumas soluções alternativas, né, e individuais de tratamento de água, né? Aqui temos logo a questão da captação direta de poço ou nascente do rio, né? Muitas vezes a captação na zona rural é diretamente do rio, ou então de um açude ou de um poço, né? Tem a questão também da captação da água da chuva, né? As cisternas. Aqui quem já viu uma cisterna? Todo mundo, né? Já falei com o Rodrigo. Tem a questão, agora a gente falando um pouco desse tratamento aqui, que é uma novidade, né? Exatamente da água, de água utilizando a luz solar, que em vez de você botar hipoclorídeo, você aquece, tem um local para aquecer essa água com o sol, ela aquece, ela evapora, e essa água evaporada corre por um cano, e essa água que foi evaporada, ela está livre de sais, né? E então ela é considerada uma água potável. Aí aqui nós temos a questão do tratamento domiciliar. Quando essa água chega para propriedades, algumas propriedades que não têm o tratamento, né, que é feito na ETA, então as agências de saúde, elas dão o hipoclorídeo. Esse hipoclorídeo aqui se faz o tratamento dessa água. E aqui, outra coisa muito importante para a gente saber e a gente cobrar, a água que vocês recebem da casa da Compesa, vocês sabem a procedência dela? Sabe se ela está sendo tratada realmente? Sabe se quando chega lá ela tem um controle realmente do pH, dos sais, de tudo isso? Então, é um relatório que a Compesa sempre disponibiliza, certo? E a gente tem como saber e fiscalizar a nossa água, a gente saber qual a qualidade dessa água. Outro ponto muito importante, e muitas vezes só é pensado quando está sujando a nossa porta, é a questão do esgotamento sanitário, né? Como é aqui o esgotamento sanitário de Caprobon? Eu já sei que é via rede, né? Já dei uma andada por aqui, pela cidade,
Então, o esgoto vai para a rede, né? Eu acho que as crianças, né? Crianças não, por favor, né? Os pré-adultos aqui sabem como é que vai o resíduo, para onde vai? Alguém sabe, né? Não, eu quero saber do esgoto. Você está lá no seu banheiro tranquilamente, dá descarga e ele vai para onde? Então, aqui a gente, em Cabrobó, tem rede, né? Essa rede leva os efluentes para uma estação elevatória, e nessas estações elevatórias, ele faz o bombeamento desse resíduo para uma lagoa de estabilização que tem ali, acho que é até ali próxima à estação, não sei se alguém já viu essas lagoas, e dessa lagoa, lá é feito o tratamento, e depois vai ser direcionado para o rio, certo? Então, falando um pouco de esgoto, quer saber se toda rua aqui tem rede de esgoto, é isso que eu vou querer perguntar para vocês na hora da dinâmica, se tem a rede, se atende a todos, de todos os bairros, se atende a zona rural, certo? Qual é a qualidade desse serviço, se está sendo bom esse serviço, né, do esgoto, se está tendo poluição do rio, né, com esse esgoto, se tem esgoto a céu aberto, se tem esgoto indo diretamente para o rio, né, todas essas problemáticas que a gente quer saber. Não foi. Tá. Bom, gente, conseguiu? Bom, aqui é o gráfico falando sobre a realidade aqui, que a gente procurou saber sobre Cabrobó, né? A gente vê aqui na zona urbana que quase 90% é rede de esgoto, né? E só 2% que não, que vai para o rio ou para o lago, mas realmente essa a realidade. E falando um pouco das soluções alternativas de esgoto sanitário, a gente tem no interior, né, na zona rural, a gente vê muito, tem fossa. Mas como seria essa fossa? Essa fossa é séptica? A fossa séptica, ela precisa ter um sumidouro, né, e uma vala de infiltração. O que seria isso? O esgoto, ele tem que passar por uma caixa aqui de gordura, certo? Depois, ir para essa fossa séptica. Essa fossa séptica, ela não tem contato com o solo. E a maioria das fossas da zona rural tem contato com o solo. Então, todo o esgoto entra no solo, né? Tem uma infiltração por esse solo e vai contaminar o solo ali, né? Então, o que seria mais ideal que tivesse a fossa séptica e o sumidouro. A fossa séptica é decantado, né, os resíduos, e o líquido passa para o sumidouro, fazendo assim o tratamento desse líquido, certo? Uma alternativa seria bem interessante, que a gente até encontrou em alguns locais aqui de Cabrobó, uma senhora, né, que faz esse tratamento, mas em vez de utilizar essa bacia de evapotranspiração, ela utiliza a cana, né? Jefferson, você queria dar uma palavrinha sobre isso? Sobre o que ele encontrou na região? Boa tarde. A gente esteve na região de Santana, né? E aí a gente se deparou com a casa, né, de um morador. E aí, na hora que a gente estava conversando ali com a família, aí eu percebi que no meio da vegetação mais seca, né, a gente tinha umas canas assim se destacando.
Aí eu perguntei o que é aquilo ali, mas de cara eu já tinha identificado, né, que é o que a gente chama, né, do ciclo de bananeira. Porém, no lugar da banana, ele tinha cana plantada. O que acontece? Toda a água cinza, vocês sabem o que é água cinza? Alguém sabe o significado de água cinza? Não sabe, né? São águas que são de origem de pias, de banheiro, que não vai na mesma água que é aquela água do vaso sanitário, né? De dejetos. Então, as águas cinzas, elas podem ser captadas e ela não acaba indo para o mesmo local onde vai aquele esgoto tradicional que a gente conhece, com fezes, né? Urina, e ela pode ser utilizada em locais assim, para a gente não encher, né? A força captada para você utilizar em algum tipo de plantação. O que deveria ser essa plantação? Ela precisa ter ali um tipo de frutífero, alguma coisa que ela absorva bastante a água, porque essa água cinza ela vai se acumulando, né? E pode gerar ali também um problema. Só que com essa plantação, geralmente com bananas, a gente consegue ver que a banana, o tronco da banana absorve toda aquela água do solo, entendeu? E acaba a gente tendo ali o quê? Uma fruta, uma banana. No caso dessa casa, seria uma cana, eu tirei até umas fotos lá, né? E esse senhor, ele aprendeu isso, né? A gente estuda isso na engenharia, porém ele aprendeu isso com outra pessoa que aprendeu com a outra pessoa. Então, assim, é um trabalho que a gente conhece, né, tecnicamente, porém, na zona rural, feita por uma pessoa que não tem o conhecimento técnico, mas pelo instinto ali de conhecimento de outras pessoas, acabou utilizando disso para ser evitado um problema, entendeu? Então, aqueles que quiserem também conhecer um pouco, pode pesquisar. O nome é Ciclo de Bananeiras, né? E vocês que moram na zona rural, que não sabem o que fazer com essa água cinza, pode ser utilizada. Jefferson. Então, gente, porque é importante esse ciclo ou essa bacia de evapotranspiração. Por quê? Porque só destinar essa água do chuveiro, da lavagem dos pratos, somente aquele caninho lá para molhar o pezinho de limão e tudo mais, não é correto, certo? Porque essa água que está indo para o pezinho de limão e tudo, ela ainda está contaminada, certo? Então, são algumas culturas que conseguem fazer, né, esse tratamento e também com essa caixa, né, de areia aqui, que faz o quê? Ela faz uma percolação, né, do resíduo. O resíduo, a água entra por aqui e, de forma ascendente, ela sobe fazendo uma filtração desse líquido e, assim, as bananeiras conseguem fazer a captação dessa água, dessa água já filtrada e utilizar, né, para a sua evapotranspiração e produção, assim, consequentemente, da banana. E pode comer a banana sem nenhum perigo, tá? A banana está totalmente fora de perigo para o consumo. Sobre a drenagem aqui, um pouco, um aspecto que a gente quer saber mais sobre vocês, né, é sobre quais são os locais de infraestrutura que estão sujeitos a alagamentos, a enxurradas. Então, quais são os locais aqui na cidade que, quando chove muito, alaga, né, que tem um problema, que a água invade a sua casa, ou então que você não consegue passar, ou então o pessoal da zona rural que não consegue o ônibus trafegar, passar, tem dificuldade. Então, esses locais que a gente está, que precisam de infraestrutura, que a gente também vem analisando na sede e no interior, né? Então, quais são os locais de inundação, de enchente, se tem algum lugar que tem deslizamento de terra, se tem algum lugar que abre, né, aqueles buracos na estrada enorme, de acordo com a enxurrada. Então, esses locais que a gente vem vendo. E aqui fala que a cidade de Cabrobó está com 83,44% de calçada e 66,29% pavimentada. Isso. E tem 4,34% de bueiro ou boca de lobo. O que seria isso? São lugares onde a água tem que passar, né? Os locais onde a água tem que fazer o tráfego. Então, se tem 83% de rua calçada e somente 4,34%, para onde vai essa água?
né? Qual é o segmento dessa água? Então, devia estar mais ou menos nivelado essa porcentagem, certo? De instalações de drenagem. Aqui é um sistema de microdrenagem, né? O que é necessário para que essa água da chuva escorra e chegue até o sistema de macrodrenagem, que seriam os córregos, que que chegaria até o rio, né? Que é o sistema natural da água das chuvas. Então, a gente precisa de ter o meio-fio, no meio-fio, na lateral do meio-fio, a sarjeta. Essa sarjeta conduz para a boca de lobo. Olha aqui quem que precisa saber que é boca de lobo. Dessa boca de lobo vai para a galeria de microdrenagem. Dessa galeria de microdrenagem, ela segue para um sistema de macrodrenagem, que seria um córrego ou um riacho, e segue para o rio. Outro ponto muito essencial e muito forte é sobre a questão da limpeza urbana, né? E o manejo dos resíduos. Aqui, todo mundo na sua porta passa o carro do lixo? Todo mundo? Não? Certo. Papai, muita coisa, por favor. Fale. Qual a sua história? Boa tarde. Então, eu moro ali perto do restaurante Recanto Nordestino, né? Aí, o que acontece? Ali na minha rua, de frente à chácara do Menina, quando chove, ali fica bastante alagado. Agora passaram um carro, né, com terra, mas aí eu não sei quando chover se não vai virar o buraco novamente, porque a terra sempre que passa o carro pesado. Aí lá em casa, tipo, agora o carro de lixo está indo, só que ele só vai até o restaurante, ele não vai até lá em casa. Mas aí seria bom se fosse. E lá em casa, tipo, é que lá em casa tem duas entradas. Tem aqui pelo restaurante, tem lá perto da chácara Shopping Cell, que lá também, o dono de lá, eu vou falar mesmo, ele junta muito lixo e joga lá para frente de casa. Aí a pessoa reclama lá e ele acha ruim, mas ele não tira o lixo de lá. E dá problema para nós lá de casa, porque o lixo vai todo lá para casa. E eu falo mesmo, né? Aí. Muito bem. Obrigada pela sua contribuição e pode falar mesmo. A gente precisa saber do. Gente, a gente precisa realmente saber dos problemas. E isso é um problema para ela, para a vizinhança. Então, a gente precisa saber desses problemas, tá bom? Então, aqui, a gente precisa saber se está toda a Caprobol, né, atendida pela a coleta, se tem varrição, como é a varrição aqui? As ruas são limpas? Vocês acham que as ruas estão todas limpas? Outro problema, entulho de construção. Tem muito? Então, outras coisas. Aqui tem catadores, associação de catadores. Tem. Tem o reaproveitamento de resíduo, coleta seletiva? Não, né? Bom, então, basicamente é isso. A gente quer ver, né? Quer saber um pouco mais de vocês. Tem muito. Deixa eu perguntar para vocês: tem muito resíduo perto dos canais de drenagem, perto do rio? Então, aqui, ó, só um panorama que a gente pegou aqui. Esses dados, viu, só para deixar claro, é do IBGE, não é do que a gente viu aqui. Os dados que tem disponível para a gente do IBGE. Então, em Cabrobó, fala que a coleta está quase 95%, né, de coleta a domicílio, certo? E que só 0,5% é enterrado na propriedade, ou queimado, né? Já na rural, 85% é queimado. Vocês acham que a queima do resíduo é uma forma correta de... Isso, não só o solo, né? E o ar. Imagina aquela fumaça toda de resíduo. Exato. Aqui são algumas alternativas, né, para a gente diminuir de acordo com a Política Nacional de Resíduos, né, no artigo 9. Uma das coisas que a gente precisa fazer para diminuir o resíduo é não
fazer não ter, né, resíduo. Então, se você pode trazer sua garrafinha de água para beber água na sala, é muito melhor do que você usar um copo descartável. Você não está utilizando, você não está gerando resíduo, né? Então, quanto menos resíduos vocês gerarem, melhor ainda. Mas nós temos a questão da redução também. Vamos reduzir a questão de uso de sacola plástica, né? Tudo que a gente puder reduzir e não gerar é importante. A reutilização também é importante, né? Vamos fazer o máximo de reutilizar o que seria para o lixo, né? Então, quando eu falo em reutilizar, eu falo também em questão, por exemplo, de roupa, né? Você não está usando mais aquela roupa, né? Doa a roupa para a pessoa, né? Isso também é um resíduo. Então, diminuir um pouco mais isso. A questão da reciclagem, né? É importante a gente reutilizar. Então, aqui a gente tem algumas amostras da utilização de pneus, né? Que pneu é muito difícil a degradação. Então, a gente reutilizar ele é uma das formas para a gente poder melhorar o meio ambiente, né? Fazer o tratamento. Alguém aqui conhece a questão da compostagem? Né? A compostagem, a gente pode utilizar os alimentos da nossa própria casa para fazer essa compostagem, né? E reutilizar nas plantas. E ter o tratamento adequado, né? Então, aqui em Cabrobó, você já sabe que o lixo está indo para aterro sanitário, ele não está indo mais para o lixão. Então, isso já é um ponto positivo para o município. E é isso, a deposição final desses resíduos. Agora, eu vou passar para a Ana, que ela vai dar início à dinâmica. Isso aí. Agora, gente, eu vou exibir aqui um jogo, uma dinâmica, onde a gente vai peraí. A gente vai, a partir dela, pegar as informações com vocês, referente aos eixos, que a gente já falou, criar o jogo aqui ao vivo. Mas antes, deixa eu fazer a distribuição. Até a senhorinha do marrom aqui, até, ó, atrás aí, essa fila dela todinha. A fila todinha aí, ó. A senhora. Sorry. A senhorita, qual é o nome da senhora? Laucínia. Laucia. De Laucia até lá no final, essa linha aí, A1, grupo 1, tá? Grupo 2 aqui, da outra senhora, de marrom, até o final, lá, ó. 2. 3. 3 aqui, um menino de óculos. Até o casal ali, os pombinhos ali atrás. 3. O outro do lado, e você aqui do cabelo passando no meio, você aqui que falou da estante. 4, isso, 4. Então, ó, 4, 3, 2 e 1, tá bom? Cada um vai representar um eixo, tá? E esse eixo vai ser sorteado aqui no jogo. Vai todo mundo falar. Então, quando eu fizer a pergunta, o grupo responde, a gente coloca a resposta aqui agora, ao vivo. Valendo 1 milhão. Mas os demais podem contribuir também. Então, os adultos que estão aqui, as professoras, têm valor. Sintam-se à vontade para contribuir e falar da realidade de vocês. Vocês também são moradores. Viu? Vou criar o jogo aqui. Pronto, a equipe 1 ficou com resíduos sólidos. Vai começar com eles. Vou mostrar a pergunta aqui. Olha a imagem aí. Está todo mundo vendo a imagem? Tá vendo? Criamos.
Daqui? Equipe técnica. Bom, a foto é um pai e um filho passando no meio do lixão. A pergunta é: o que fazer para evitar, para garantir a cobertura adequada da coleta de resíduos em todas as ruas? Repete a pergunta. Acabei de fazer. Olha, o que fazer para garantir a cobertura adequada da coleta dos resíduos do lixo em todas as ruas? Letra A, deixar cada família resolver só. Volta. Aí desce. Pode pintar meu nome. Pode pintar o milhão. É um sabor de vocês. Vou repetir, viu? O que fazer para garantir a cobertura adequada da coleta dos resíduos lixo em todas as ruas? Letra A, deixar cada família resolver. Letra B, coletar o lixo apenas no centro da cidade. Grupo 1, viu? Letra C, expandir a rota do caminhão da coleta para atender todas as ruas habitadas, associando a isso campanhas educativas e regularização do serviço, ou queimar o lixo. Qual é? Então, sim, a pergunta. Bom, gente. Agora, deixa eu fazer uma pergunta. E está acontecendo isso em Cabrobó? Talvez. Esse é o onde a gente está passando. Então, Algumas ruas não passam. algumas ruas não passam. Quais são as ruas? Vocês sabem dizer? A rua dela aqui não passa. Qual é o nome da rua? Oh, meu Deus do céu. Ali na rua das chácaras, não tem a Floribela? Aí tem. Sim, das chácaras. Chácaras. Rua das Chácaras. Qual bairro? É Fazenda Pedrinha, mulher ali. Fazendo Pedrinho. Nas chácaras passam de alternados. No centro é coleta diária e nas chácaras é dia alternado. Boa tarde. Nas chácaras, que chama chácara Pedrinhas, lá passam dias alternados. Né? Segunda, quarta e no sábado. Vai estar todo mundo ali no sistema, não se preocupe. Mais alguém? Mais alguém que não tem coleta de lixo na rua ou lá na localidade, caso more na zona rural? Aí deve estar sabendo. Onde é essa casa? De Assunção? A gente vai para onde? Ilha da Assunção não tem coleta. Na Ilha da Assunção não tem coleta de lixo. Mas alguém quer contribuir com alguma rua que não tem coleta aqui, na sede ou onde mora? Se não, a gente vai seguir para a próxima pergunta, que vocês têm que ir embora no instante. Cadê o milhão? Terminou não, viu? O milhão está ali atrás. Agora é a equipe 2, que ficou com esgotamento sanitário, tá? Vou mostrar a pergunta.
a imagem aí. O que fazer para evitar esse problema aqui no menino no meio do esgoto? Letra A. Tenha calma. Ó, deixar escorrer naturalmente. B. Construir fossas sem manutenção. Calma. Esse é o grupo 2, que nossa grupo está dominado. Letra C. Realizar a manutenção periódica das fossas sépticas e implantar sistema de coleta e destinação adequada do esgoto, evitando exposição a céu aberto. Ou usar produto químico somente. É C, né? Isso aí. Boa. Bom, gente, ó, cada um fala. Quem quiser falar, levanta a mão e a gente pede que o Jefferson leve o microfone, porque eu preciso ouvir e também, como está sendo gravado, a pessoal lá precisa ouvir também, tá bom? Então, eu peço que vocês, cada um fale com calma, tá bom? E agora, falando então sobre esgotamento, aqui a gente viu na imagem, o que a gente viu aqui na imagem? Esgoto a céu aberto, né? E aqui em Taboão, tem lugar que está com esgoto a céu aberto? Aonde? Pronto, ó, ó, o rapaz lá vai responder. Eu não sei se vai acrescentar a chamada, não. Eu boto isso agora. Eu vou até no celular. Boa tarde. Aqui, não sei se vou rapidinho. Rocha e lá na subestação. Loteamento Rocha, quem disse foi essa menina aqui. Qual é a subestação? Tu sabe qual é? Tu não sabe. Subestação? Isso. É, porque o nome do bairro é subestação. Ah, Alto do Bozé. Alto do Bozé lá, tô dizendo aqui. Ó. Ela disse no loteamento Rocha. Lá no ABB também. Lá no centro. Tu conhece muito bem, aí. É lá na ABB. E tem na rua 1 também, de onde? Da Vila das Flores. Tem a rua. Aqui é caminho de subida ali do. Não é a pracinha do cemitério. Naquelas. E ela é pedrinha já? Não, ali é a descida na rua da cadeira. A rua da descida da antiga cadeia, lá é Félix Saboto, lá tem um esgoto lá que nunca foi interceptado. E olha que o cidade não reclama de saber. Eu falei puta. Puta? Agora que não vai ser. a você, então. Próxima pergunta agora. Equipe 3. Pessoal, equipe 3 aqui. Equipe 3. Vamos lá. Abastecimento de água. Ó, vamos ver a pergunta aqui, pessoal. Aí o restante. Ó, a pergunta: como garantir o abastecimento de água adequado em áreas rurais e comunidades vulneráveis?
Implantar sistemas simplificados de abastecimento em regiões adensadas ou soluções alternativas adequadas para localidades dispersas, como cisternas domiciliares, cisternas escolares, comunitárias, poços artesianos ou semi-artesianos, distribuir água apenas por calpipas, construir apenas poços sem proteção ou usar apenas tambores e recipientes improvisados. Isso mesmo. E vocês acham que no rural é dessa forma? Na zona rural? Na zona rural tem essas cisternas, tudo é abastecido assim? A série também vai dar série. Não, no caso, lá na minha casa, a gente não tem cisterna, a gente tem caixa normal, porque não, a nossa água vem literalmente assim do rio. Tem a bomba que puxa e vai diretamente para a água. É isso aí mesmo. Aí a gente não utiliza cisterna, a gente utiliza caixa. Mas mesmo assim ainda é encanada. E aqui na sede? Algumas pessoas utilizam cisterna, água da chuva. Não? Não tem caixa em casa. Quando não tem caixa? Sim. Todo mundo é abastecido pela Compesa? As conversões locais. Olha, essa aqui é a casa. Gente, eu não estou aqui para ser inimiga de ninguém, não. É por causa do que acontece, né? É como eu falei, a minha casa é bem ali. Parece que é na ilha, mas não é na ilha, é desse lado do rio. E lá, como é bem perto do rio também, aí a bomba puxa água e a gente mora do lado da Confesa. Mas a gente pega a água do rio, diretamente do rio. Aí eu queria também falar sobre as cisternas da roça. O que acontece? Lá na roça tem as cisternas, tem um programa que eu sei que aqui que é pronto, o carro fica. Mas demora muito, às vezes, assim, para o povo da roça. Então, minha gente, é um negócio que eu sei que é complicado. É muita casa, muita cisterna, mas tem que ter as prioridades, não. Assim, é uma coisa que é necessário, porque quem é no meio da caatinga vai tirar água ali, principalmente no tempo da seca. Não tem poço para cavar nada ali. Então, é uma coisa que, assim, que a gente tem que colocar na frente. O povo da rua também precisa de água, mas imagina o da Caatinga, né? Que sofre mais ainda. Então, gente, falando aqui que Micaela já decorei até o nome dela. Ressaltando o que Micaela está falando, né? É importante mesmo lá a questão de água, né, na zona rural, é uma complicação realmente. E a gente está aqui para rever tudo isso e ver quais são como a gente pode lidar com essa problemática, né? Agora vamos passar para a próxima pergunta. O quarto grupo, agora, vamos lá? Vocês estão vendo a pergunta? Ei, pessoal, ó, ali, ó. Como resolver os problemas de enchente e alagamentos frequentes na cidade? Aqui tem algumas ruas que alagam, que eu já sei. O que fazer? Vamos lá? Construir apenas mais bueiros, implantar jardins de chuva, bacias de retenção, pavimentação permeáveis, canalizar todos os rios com concreto ou proibir a chuva na cidade.
Resíduos sólidos, agora que filme de novo. É a segunda rodada, tá? Vamos garantir o descarte adequado dos resíduos. Vamos lá? Jogar tudo no lixo, implantar sistemas de coleta seletiva, ponto de entrega voluntária, materiais sujeitos à logística reversa, como pilhas, baterias, recipientes, defensivos agrícolas, ou enterrar tudo no quintal ou doar para o vizinho. Vocês falaram que tem catadores aqui, né? Na região. É uma associação? Quem sabe responder da prefeitura? Associação? Tem autônomo que tem. Vamos para a próxima pergunta. O segundo pessoal. Esgoto, vamos lá? Como resolver a precariedade do tratamento do esgoto? Despejar diretamente nos rios? Usar apenas fossas sedimentares? Ignorar o problema? E implementar sistemas de tratamento de esgoto adequado e sustentável. Vocês acham que o esgoto daqui do Cabrobó está sendo tratado? Abastecimento. Vamos lá? Abastecimento. Como garantir fornecimento contínuo e adequado, com pressão suficiente em todas as áreas da cidade? Investir em reservatório, modernizar a rede de distribuição e sistema de pressurização para garantir a regularidade da pressão adequada em todo o sistema, reduzir o consumo de água da população, fornecer apenas em horários específicos ou usar apenas bombas manuais. Então, aqui, tem algum lugar, em algum bairro, vocês moram que a água demora a chegar ou que não chega? Sim? Ali do lado da temperatura, tem vezes que a água falta à tarde, só volta à noite, quando não passa mais de dia sem água chegar. Maria Luísa, vai fazer bem 3 semanas que faltou água até hoje. Maria Luísa. Maria Luísa, com água bem 3 dias. Mais de 3 semanas está faltando água. E Maria Luísa, e mais Maria Luísa. Pessoal, vamos prestar atenção. Silêncio, por favor. Obrigada. Gente, vamos prestar atenção? Pronto. Eu estou morando aqui faz pouco tempo, tá, Brobó? E lá no meu bairro, que é a Vila das Flores, falta água todos os dias. Basicamente, só chega 2 vezes. Bem cedinho, acho que umas 7 horas já deve estar faltando, e no início da noite. Pronto, e depois acaba. Fica só com o reservatório da caixa d'água mesmo. Pode falar? Lá em casa, a gente mora lá no centro, na rua Alexandre Francisco de Sá, no número 389. Lá, a mesma coisa acontece a mesma coisa de Tia Roberta. Chega de manhãzinha, falta muito cedo e só vai voltar praticamente à tarde. Aí passa o dia todo sem água, quando volta, chega da rua às 5 horas, aí acaba às 6 e pouca, e aí passa a noite toda sem água, vai voltar de madrugada e acaba de manhã, nem dia que Tia Roberta.
Qual país está arreglando? Sem país que você está. Pode passar. O próximo. Mais alguém tem alguma contribuição do abastecimento de água? Do abastecimento de água? Pronto, pronto. Vamos seguir. Peraí, gente, ainda não acabou. Ó, quarto grupo. Vamos lá? Vini Caio. Como evitar a obstrução de córregos, rios e bocas de lobo por resíduos sólidos? Deixar o lixo acumular naturalmente, limpar apenas uma vez por ano, ou implantar sistemas de retenção de resíduos, como grelhas, ecobarreiras, filtros de antirresíduos, associados à coleta regular e campanhas de educação ambiental, ou jogar mais lixo para empurrar o que sai por cima. Isso, muito bem. Aqui, e falando um pouquinho de resíduo, tem muito resíduo jogado perto dos bueiros? Tem muitos? Tem algum lugar mais específico que vocês querem relatar? Sim? Abre na pista, certo. Pode passar. Esse é o próximo, né? Como é isso aí? Você está primeiro? Nossa. Ali é uma lagoa, né? E aí está sendo colocado esgoto lá naquele local e eu vi também que tem muito resíduo. Eu passei lá também. Pode passar. Pessoal, dá licença. Boa tarde. A subestação, a questão do esgoto, que a Eduarda falou. Eu moro na subestação e tem que. O nome do bairro é subestação. E perto da rua que eu moro, tem 2 esgotos a céu aberto. E tem uma galerinha que trabalha com matando animal. E eles pegam os órgãos dos animais e jogam dentro do esgoto. E enche de urubu. Polui a rua inteira e sem contar que ainda enche de muriçoca o bairro inteiro por vários dias. Eu acho que isso é falta de manutenção, porque, primeiramente, se tem um lixo para recolher, tem o carro que passa todos os dias recolhendo lixo, não tem necessidade de estar jogando o resto dos animais dentro do esgoto, porque isso está prejudicando o bairro inteiro, literalmente. Vamos, gente, ó, próximo. Como resolver esse problema aqui, ó? Olha a imagem, equipe 1. Vamos lá? Construir mais lixões, queimar todo o lixo, jogar o lixo no rio, ou implantar até o sanitário e promover reciclagem e compostagem. Isso, muito bem. Bora, segundo grupo, deslocamento sanitário. Como resolver a falta de banheiros em áreas rurais de forma adequada e sustentável? Vamos lá? Manter a desinfecção a céu aberto. Usar apenas latrinas sem tratamento. Ou promover programas de saneamento rural com apoio técnico, financeiro, para a construção de unidade. Ou construir apenas banheiros públicos distantes. Isso.
Abastecimento. Vamos lá? Olha a foto. Como garantir a qualidade da água fornecida para a população? Certo? Distribuir água sem tratamento. Executar um plano de monitoramento contínuo da qualidade de água. Realizar ajustes de tratamento caso seja detectado algum problema. Ou apenas filtrar a água uma vez por mês. Ou confiar apenas no aspecto visual dessa água. Drenagem. Como, ó, vocês viram a imagem? Aqui não tem muito esse problema não, né? Deslizamento não, né? Isso. Como prevenir o deslizamento de encostas? Implantar vegetação permanente nessas encostas, construir muros de contenção, remover toda a vegetação da encosta, construir apenas o topo dos morros ou esperar que a chuva saia. Bom, gente, parabéns para todos. Todo mundo acertou, né? Todo mundo ganhou. E a sociedade também ganhou, né? Eu quero agradecer a contribuição de vocês alunos, tá? Bora, gente. Esse aqui é melhor. Bom, gente, estão me ouvindo? Eu quero agradecer pela contribuição de vocês, tá? Falar que esse plano é de suma importância. Quero que vocês cheguem em casa e conversem com seus pais também, tá? A questão de resíduos, do resíduo aqui da coleta. Prestar mais atenção na hora que coloca o lixo, qual horário que coloca esse lixo. Escuta aqui, gente. Para não deixar esse lixo ser espalhado pelos animais, né? Colocar num lugar apropriado. Esperar realmente a coleta. Não jogar em terrenos baldios, né? Vamos manter a cidade limpa, certo? Porque uma cidade limpa contribui para todo mundo, certo? Não aumenta bichos, né? Os mosquitos aí e tudo. E eu vou passar aqui o microfone agora para a professora para ela falar um pouco, tá? Gente, vamos, meus amores, vamos prestar atenção aqui, por favor. Gostaria de agradecer a todos vocês que vieram aqui. Um assunto grande e pertinente. Toda a comunidade, tanto dentro da escola, como nas suas casas, como no seu bairro e na cidade. Então, vamos lá. Pessoal, vamos prestar atenção? Tá? Todo mundo está comendo, vamos prestar atenção. Então, vamos, só um ponto. A gente falou muito aqui, vi várias pessoas comentando sobre as desvantagens. O que é que está errado? Mas o que é que vocês estão fazendo para fazer o certo? Nós vemos sempre, e na cidade, aqui mesmo de Cabrobó, sendo limpado, tirado entulhos, e as pessoas daquela mesma comunidade que estão reclamando dos entulhos ser jogados, logo após da limpeza, vai lá e joga novamente. Vou trazer uma situação mais próxima da gente. Dentro da sala de aula, vocês estão deixando a sala limpa corretamente? Então, antes da gente apontar o erro de alguém, nós devemos fazer o correto, sim ou não? Então, vamos levar isso adiante. Tivemos essa grande palestra aqui, essa pesquisa, muito bom e muito importante. Espero que vocês tenham entendido e levem isso como algo positivo. E que continuem fazendo isso dentro da sala de aula, ao torno da escola, na casa de vocês e assim no município. Certo? Certo? Pronto. Muito obrigada. Obrigada, professora. Então, gente, só complementando o que a professora Roberta falou, por favor,
Isso aqui é de suma importância, tá? Era para a sociedade em peso estar aqui hoje. Foram feitos convites, né? E para a gente saber a realidade de vocês, porque um planejamento não ocorre se a gente não sabe o que está ocorrendo na cidade, né? Então a gente precisa saber aonde, né, a pedra aperta no sapato. E quem é que sabe? É quem está usando o sapato. Então são vocês, né, cidadãos que estão aqui, que sabem, né, o que está ocorrendo na sua localidade, na sua rua, né? E então eu agradeço muito a participação de todos vocês. Peço agora que esse pessoal que está aqui desse lado venha para esse lado aqui para a gente tirar uma foto final, tá bom? Porque a equipe não ganhou, nós tivemos que ter um ganhador. Porém, não acertou. Então, vou te enganar, não. Eu sou Aí, mais uma. Esse viu aqui, ó. Não, vai dar isso. Aqui. Obrigado. Aqui está a pessoa. Vai tirar todo. Ei, pessoal, façam uma pesquisa de satisfação. Essa não me deu.